Um bom dia a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. Você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, para te ajudar na sua vida estudantil e acadêmica, ok? Hoje mais uma videoaula para o nosso módulo de filosofia, aquele nosso quadro Filósofo da Vez. E hoje é o dia de Edmund Burke. Vamos ver aqui. Ele é nascido em 1729 em Dublin, Irlanda. Ele teve a importância por ter sido o autor da defesa da tradição conservadora, padrão em preferência à mudança social revolucionária. Ele faleceu em 1797 em Bickfield, Inglaterra. Então, pelo seu grau de importância, trata-se de um conservador, né? Então, Burke ele não era um filósofo sistemático, de cara. Mais do que isso, como seu contemporâneo Thomas Paine, que a propósito vai ser tema para o nosso próximo vídeo da semana que vem. Thomas Paine vai ser o nosso filósofo da vez para a próxima aula. Então, Burke ele é contemporâneo desse pensador. E ambos eram políticos, teóricos políticos, pensadores políticos, que procurava influir no curso dos eventos sociopolíticos por meio de seus escritos. Ao contrário de Thomas Paine, Burke era politicamente conservador, intenso defensor das virtudes do preconceito e da tradição em face das ações políticas radicais, que buscavam a mudança revolucionária com base nas ações abstratas dos direitos universais e do governo democrático. O conservadorismo de Burke enraizava-se na suspeita profunda de que a política radical baseava-se em princípios abstratos e não testados até então. Então, tratava-se de uma insegurança muito grande de uma teoria que ainda não havia sido testada. Então, devido à sua insegurança, ela não deveria ser colocada em prática, pondo em risco toda uma base sólida já construída pela tradição conservadora até então. E, dado a isso, ele acreditava que é sempre um erro destruir arranjos sociais e políticos arraigados ao longo da história de uma sociedade qualquer. Um Estado assume sua forma já que, em muitos aspectos importantes, serve aos cidadãos que representam. Não é prudente, então, derrubar de uma só vez o que foi legado ao presente pela antiguidade. Então é um cara que ele está acostumado à tradição, ele não gosta, ele não acha prudente correr esses riscos, né? Já que, no caso, ele é um filósofo, ele é um pensador anterior à Revolução Francesa, então todo aquele princípio monárquico, todo aquele princípio absolutista. Então, segundo essas ideias, segundo esse modelo político, ele era o mais seguro para a sociedade, dado as incertezas, né, que esse princípio libertador, que esse princípio de colocar abaixo o antigo regime, ele poderia provocar a sociedade dado as suas incertezas. Burke articulou essa visão em seu livro Reflexão sobre a Revolução Francesa, no qual procurava persuadir as autoridades britânicas de que os perigos da Revolução justificavam intervenção armada. Ele comparou a Revolução Francesa com a Revolução Gloriosa de 1688, quando, nesse episódio, o Guilherme de Orange marchou sobre Londres sem qualquer oposição para substituir o rei católico James II. E, na sua comparativa, ele diz que a Revolução Gloriosa visava corrigir a corrupção do Estado, sem destruir a tradição sobre a qual se baseava. E a Revolução Francesa, ao contrário, buscava desfazer-se do passado em sua totalidade. Então, daí a sua comparativa, né? Foi uma tentativa de eliminar e reconstruir o poder da sociedade com base na filosofia dos direitos universais, que somente havia sido testada no tribunal abstrato da razão. Não reconhecia nem a tradição, nem os valores herdados, e estava destinada, na opinião de Burke, a falhar. Isso era óbvio e lógico para ele, porque um governo ainda não testado
E, dados os princípios dos seus idealizadores, né, pessoas que estavam rompendo com a tradição, então seria um modo de governar sem nenhuma garantia, dado que é como se as pessoas que assumissem o poder poderiam fazer o que bem entendesse para suprir as suas próprias necessidades. É como se o governo ele não desse garantias de que ele seria um governo para o povo, sendo que o próprio governo absolutista ele não era para o povo, mas era o mais confortável para a época. É aquela ideia de que o risco de mudança pode ser pior do que a estabilidade atual, mesmo que essa estabilidade ela incomode em alguns setores, em alguns pontos. Então, é notório o nível de acomodação e conservadorismo de Burke, a ponto dele não querer correr risco. É importante reconhecer que Burke não era um pensador rudimentar. Seu conservadorismo era denunciado pela crença de que é necessário prestar atenção à história e às circunstâncias. Assim, a posição que assumiu nos eventos que culminaram na Revolução Americana foi muito mais sutil do que se poderia esperar. Ele rejeitou a ideia de que a Grã-Bretanha deveria adotar uma postura agressiva em relação aos seus colonos rebeldes. Ao contrário, em um memorável discurso parlamentar, ele conclamou a Grã-Bretanha a fazer concessão de modo a garantir a lealdade da América. Então aí o ponto de contradição. Se ele era um cara voltado para o conservadorismo e para a tradição, ele estava propondo que a Inglaterra fizesse concessão com a colônia americana, já que a colônia americana estava em processo de independência. Se ele fosse fiel aos seus princípios conservadores, ele iria apoiar a intervenção britânica para manter a colônia norte-americana. Mas não, ele chega a opinar pela concessão. Ou ele viu um benefício entre a libertação, né, dos Estados Unidos e a ausência da Grã-Bretanha naqueles negócios da colônia, tanto para o desenvolvimento do próprio futuro Estado norte-americano, né, como para a liberação da Grã-Bretanha para o seu foco central no que estava acontecendo no país. Então, o conservadorismo ele entra em contradição aqui, mas ele vê dois pontos distintos, beneficiário para ambos os lados. Então ele não era um covarde social, como se pensava, mas ele era um analítico político bastante eficaz, voltado para esse pensamento conservador. A história e a experiência sugeriam que a força não funcionaria. Portanto, independentemente do que se poderia pensar a respeito do direito da Grã-Bretanha de arrecadar impostos impopulares, o único curso de ação prudente era buscar a conciliação. Olha aí por que ele estava promovendo o apoio à independência norte-americana. Porque para financiar as forças britânicas no combate para manter a colônia norte-americana, impostos impopulares estavam sendo submetidos à população. Então era um benefício para a população que a colônia se tornasse independente da sua metrópole, já que era a população que estava arcando com toda aquela campanha, né? As ideias de Burke permearam o pensamento de gerações sucessivas de teóricos políticos. Seus argumentos contra a Revolução Francesa agora parecem um pouco exagerados, porque nós já vimos os resultados, né, que aquela revolução provocou, que foi benéfica para toda a população, principalmente para os princípios humanistas, mas as ideias que os motivaram retiveram sua importância e fazem parte do arsenal de muitos pensadores conservadores. Aquela ideia de que o presente é pior do que o futuro e é melhor deixar as coisas do jeito que estão, é o que traz essa ideia do radicalismo, hoje, ao ponto de vista de hoje, dos argumentos de Burke contra a Revolução Francesa, pelo que o passado já nos deu a certeza
e já nos deu o resultado que aquela revolução ela provocou. E, para finalizar, Burke acreditava que a política deveria ter raízes no entendimento da importância da tradição e dos valores herdados. Os pensadores políticos precisam olhar para trás, para o passado, da mesma forma que para o presente rumo ao futuro, mas sem abrir mão da tradição. Eu, particularmente, esse é meu ponto de vista, eu não concordo com essa opinião. Eu entendo que a história ela é importante para uma análise de erros. Uma análise de erros para que esses erros eles não venham a se repetir no futuro. Mas se um sistema político, se um sistema socioeconômico, ele não está funcionando, então ele não deve ser mantido em nome de uma tradição. Não existe governo bom se o povo vai mal. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal para motivar aqui o trabalho do professor. Fiquem todos bem e até uma próxima.